Olá, um bom dia para você. Competências da Justiça Eleitoral e Segurança Pública foram os principais temas no plenário nesta terça-feira. O primeiro item da pauta colocado em votação foi o projeto do senador Romero Jucá, que retira da Justiça Comum e passa para a Justiça Eleitoral a função de analisar ações relacionadas à propaganda política, aos processos de prestação de contas dos partidos e a disputas entre eles, respeitando a lei eleitoral e os direitos dos filiados. Isso dá autonomia, responsabilidade e independência aos partidos e registra que será o TSE que vai tratar as questões intrapartidárias de decisões partidárias internas e independentes. Essa foi uma questão amplamente discutida pelas direções partidárias no ano passado. É uma evolução e uma simplificação na gestão cotidiana dos partidos políticos, garantindo a devida transparência. Esse assunto joga para o TSE as decisões intestinas, os conflitos intestinos intrapartidários, que poderiam demandar ações na Justiça Comum, com demora, com delongas e com interpretações que nem sempre correspondiam à realidade do partido. Aprovada a matéria, vai à Câmara dos Deputados. Outro item importante da pauta foi o corte de recursos do orçamento destinados ao Fundo Nacional da Segurança Pública. A proposta faz parte da pauta prioritária sobre este tema, definida pela presidência do Senado em conjunto com as lideranças partidárias. É um projeto do senador Flecha Ribeiro, num primeiro momento, fazendo alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para estabelecer que qualquer despesa com segurança pública fica proibido o contingenciamento no que se refere a essas despesas. O contingenciamento só fez fazer com que as nossas polícias ficassem cada vez mais desaparelhadas e cada vez mais desequipadas e com um efetivo cada vez menor e com menores condições de combater o crime organizado. Para resolver o problema da segurança pública no nosso país, a questão de envolver toda a estrutura federativa do Brasil. O papel que tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O projeto foi aprovado. O Senado também aprovou o nome do diplomata Fernando Simas Magalhães para representar o Brasil na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Previdência Social e Saúde tem destaque na pauta de votações da Comissão de Assuntos Sociais desta quarta-feira. A Casa tem como pauta essa semana alguns projetos novos. Um que diz respeito à Previdência, porque hoje um funcionário público daqui, por exemplo, de Brasília, vai trabalhar em outra repartição pública no outro estado. É uma confusão para ele conseguir levar o seu fundo de garantia e tudo mais. Então, o projeto do senador Garibaldi Alves, que foi ministro da Previdência, que tenta organizar e tirar um pouco dessa burocracia e facilitar a previdência dessa pessoa. O outro projeto é do PAIN, que já teve na pauta, que vai continuar, que proíbe o exame pericial das pessoas com HIV aposentadas por invalidez. Se a pessoa tem HIV, que é uma doença que não tem cura, tem tratamento, ela não tem que se submeter continuamente, todo ano, a um exame, que muitas vezes num estado mais delicado, às vezes não tanto, mas que é sempre uma coisa muito difícil para a pessoa e que não há necessidade, porque a doença existe. E tem um que é muito interessante, que já foi lido, mas não foi votado, que é do senador Regufe, relatoria do senador Otto Alencar, que ele diz respeito à transparência na lista de cirurgia do SUS. Todo cidadão reclama. Quer saber como é que é aquela lista, se muda, porque muda, a gente não sabe. Então vai ser lei, né? Que todas as cirurgias ficam lá públicas e as pessoas podem seguir a lista da sua própria cirurgia ou de alguém que é caro a ela e saber que vai contando quando sai da lista e chegou a vez dela. Vamos conferir agora a agenda das outras comissões prevista para amanhã desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, um debate vai tratar da isenção para as rádios comunitárias de pagamento de taxas ao ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. É uma audiência conjunta das Comissões de Desenvolvimento Regional e Educação.
Também às 9 horas, outra audiência, dessa vez na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, debate a transparência e outros assuntos relacionados ao Sistema S, que reúne instituições como SESC, SESI, SENAI e SENAC, entre outras. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores sabatinam Humberto Eustáquio Soares Martins, indicado para o Superior Tribunal de Justiça. Depois, examinam projetos. Entre eles está o que fixa regras e critérios mínimos para o registro de infrações penais e administrativas pelos órgãos de segurança pública no Brasil. Movimento no cenário político brasileiro é que acabou na última sexta-feira o prazo para deputados federais e estaduais mudarem de legenda sem risco de perda de mandato. Também se encerrou neste final de semana o prazo para a saída dos ministros que desejam se candidatar. Com o fim da janela partidária e do prazo para a saída de ministros que desejam se candidatar, um novo cenário político se configura. Até o momento, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara já registrou 66 trocas de partido, mas levantamento feito pelo site G1 revela que pelo menos 80 deputados federais aproveitaram o período para mudarem de legenda. O PMDB foi o que mais perdeu. 11 deputados já registraram a saída do partido, enquanto 3 aderiram a ele. E a senadora Rose de Freitas também anunciou sua mudança de legenda. Eu migrei para o Podemos, por uma questão de ingerência política de Romero Jucá na legenda que eu pretendia disputar internamente. Eu acho que o processo democrático é importante e, nesse momento agora, mais importante, então, que as pessoas tenham liberdade de expressar seu pensamento e tal. Mas o que foi importante para o governo, nós estaremos apoiando para a população brasileira, sem sombra de dúvida. O partido que mais ganhou até agora foi o Democratas. 8 deputados já registraram adesão à legenda. É evidente que a composição do Congresso ficou mudada. Alguns partidos caíram, alguns partidos subiram e você reequilibra as forças. O que acontece como via de consequência? O Democratas tem uma formulação programática de centro muito clara. Então, na medida em que nós tenhamos 44 deputados para defender as nossas ideias, elas serão no plenário da Câmara defendidas com muito mais expressividade, com muito mais robustez. Também houve movimentação no governo. 11 novos ministros tomaram posse nesta terça-feira. 3 já eram interinos e foram confirmados no cargo. A maioria dos ex-ministros retoma o mandato na Câmara dos Deputados e vai concorrer nas próximas eleições. Hoje, o edifício do Congresso Nacional terá suas 2 torres iluminadas com a frase "Holocausto Nunca Mais". A iniciativa é do Museu do Holocausto de Curitiba e da Confederação Israelita do Brasil e conta com o apoio do senador Davi Alcolumbre. O Holocausto é, como ficou conhecido, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A TV Senado está exibindo nesta semana uma série sobre a adoção no Brasil. Na reportagem de ontem, que já está no nosso site, mostramos a vida de crianças e adolescentes em abrigos. Hoje, o olhar dos candidatos a pais e mães adotivos. A repórter Dinalva Ferreira ouviu relatos de quem percorreu um longo caminho até decidir-se pela adoção e agora vive a ansiedade de esperar a chegada do filho. Muita ansiedade. Essa questão da adoção é um processo, sabe? Ser pai por adoção é o mesmo que ser pai pelas vias biológicas. Você começa de um jeito e você vai se transformando ao longo dele. Você queria logo a criança e essa espera é muito angustiante. Todo segundo sábado do mês é assim, sala lotada. São pessoas interessadas em adotar. Futuros pais em busca de informações e de um espaço para compartilhar expectativas, dúvidas, medos. Eu realmente quero ser pai e mãe? Eu estou pronto para assumir a maternidade, eu estou pronto para assumir a paternidade com tudo que ela traz? No grupo conhecemos a Juliana
e o Silvio. Aqui nós ouvimos realmente o que é o processo de adoção, de forma desmistificada, o que é real, quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as realizações, quais são as alegrias. Principalmente exercitar o que significa adoção, que é adotar, é tomar para si, é amor, é um ato de amor. Encontramos também o casal Wilton e Daniel, que acabou de entrar no Cadastro Nacional de Adoção. A vontade de adotar, de ser pai, eu sempre tive, mas eu tinha receios de ser um pai, de uma criança ter 2 pais. Tanto que o nosso perfil inicial era de uma menina, porque na minha cabeça uma menina sofreria menos preconceito do que um menino. Foi participando das discussões aqui que eu vi que o ser pai é muito mais do que eu escolher o gênero da criança, por exemplo. Neste outro grupo, a experiência de quem já adotou ajuda a enfrentar a ansiedade. A criança não te adota, você entendeu? Se você não se jogar, ela não te adota. E o juiz falou isso pra gente. Precisa estar consciente dessas crianças que estão vindo. Essas crianças que elas estão vindo, elas são crianças que já sofreram, de alguma maneira, um abuso no sentido dos direitos. Só depois de 20 anos de casados, a jornalista Jaciene e o analista de sistemas João Carlos decidiram que era hora de ter um filho. Quando eu fui chegando aos 40 anos, pintou realmente a vontade de ser mãe. E aí eu descobri uma endometriose profunda, que é uma doença que realmente atrapalha muito, né, a questão da fertilidade. A adoção, que sempre tinha sido uma possibilidade, foi um caminho natural. A grande questão é você querer ser mãe, né? Aí, para mim, assim, não conta muito se é com a barriga, se é pela adoção, de que forma essa criança virá, entendeu? A ideia, a princípio, era adotar até 2 crianças, mas se depender do João... E em casa, nós somos em 3 irmãos, né? Assim, é um número que eu sempre pensei, assim, de... Não que eu programei, não, 3... Mas sempre que eu pensei em filho, vinha o número 3, né? Jaciene e João já passaram por quase todas as etapas do processo de adoção. Agora é esperar. Mesmo a gente colocando crianças até 5 anos e até 2 irmãos, na vara já informaram pra gente que, olha, é em média de 4 a 5 anos de espera. A gestação de um filho adotivo é mesmo longa. O primeiro passo é na vara da infância. Um advogado ou defensor público entra com um pedido. Depois, os candidatos a pais adotivos têm que fazer um curso de preparação psicossocial e jurídica e ainda são avaliados por psicólogos e assistentes sociais. Vamos avaliar as condições emocionais, as condições de afeto, se o candidato terá condições de acolher com toda a segurança, com toda a responsabilidade, com todo o zelo, com toda a devoção, uma criança ou adolescente. E qual é o perfil de quem quer um filho adotivo? Existem pessoas que são sozinhas e buscam adotar, casais homoafetivos que buscam nessa condição. Existem casais hétero que buscam nessa condição e faixa etárias das mais diversas. Eles refletem a sociedade brasileira de forma mais múltipla e abrangente possível. Com o nome no cadastro, o próximo passo é aguardar o chamado da Vara da Infância e Juventude, que é quem faz a mediação do encontro entre quem deseja um filho e as crianças e adolescentes que precisam de uma família. Na Vara da Infância aqui de Brasília, são os psicólogos e assistentes sociais que trabalham nesta sala que dão a notícia tão aguardada pelos futuros pais. Quando você consegue encontrar uma família, né, que bate, né, que você tem certeza que vai poder acolher aquela criança, então, assim, é realmente emocionante pra gente mesmo. E na hora que a gente liga e que a gente sente do outro lado que vai dar certo, então a gente está vibrando junto com a pessoa. Fernando, que nós encontramos numa das muitas idas dele à Vara da Infância para saber qual lugar ocupa na fila da adoção, está na expectativa há 5 anos. Quando esse telefone tocar? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que vai ser a maior alegria da vida da gente.
Um telefonema para mudar a vida. Você vai pensando assim, se der certo, tudo bem, se não der... Mas depois... Você quer muito, assim, que dê certo, né? Na reportagem de amanhã, a adoção especial. Regras que dão preferência aos interessados em adotar grupos de irmãos ou crianças com problemas de saúde e que estão em vigor desde o ano passado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento, que recebe a senadora Lúcia Vânia. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.